Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conversa com Zé Osmar. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o meu amigo, doutor Elisiário Júnior, que é o grande cardiologista. Eu posso dizer, e não é porque somos amigos, o maior cardiologista que nós temos no estado do Piauí e que sabe no Brasil. Doutor Elisiário Júnior, meu amigo Elisiário Júnior, seja bem-vindo ao nosso podcast. A sua palavra inicial para os nossos seguidores. Osmar, para mim é uma honra muito grande estar aqui com você nesse podcast, Conversa com Zé Osmar. Saiba que você é um amigo que eu tenho muito estimado, a quem eu tenho um carinho muito grande, pela sua trajetória de vida, por tudo que você representou profissionalmente e pelo homem que você é. Você é um dos caras, um dos homens que eu mais admiro no estado do Piauí. Obrigado. Eu acredito que nós vamos ter uma conversa aqui muito agradável, porque tem muitas afinidades e uma delas é o grande amor que nós temos por União, né? Tem um amor muito grande aqui por União. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pelo começo. Dr. Elisiário Júnior, conte-nos um pouco da sua trajetória lá na infância, no interior, como era lá a casa, enfim, do seu pai, e aí como foi chegar em Teresina, como foi fazer medicina, depois se especializar e se tornar o grande profissional que você é. Minha origem é em Beneditinos. Meu pai, apesar de não ter nascido lá, meu pai é do interior de Castelo do Piauí e minha mãe da região de Santa Cruz dos Milagres. Minha infância foi em Beneditinos, eu fiz nascer em Teresina, mas toda a minha infância foi em Beneditinos. Estudei no colégio, na unidade escolar Lucílio Albuquerque, que era um colégio que nós tínhamos lá em Beneditinos. E meu pai, ele era um comerciante, e depois ele queria muito ser médico, Zé Osmar. E depois do comércio ele resolveu montar uma farmácia. E cansei de ver inúmeras vezes meu pai, durante madrugadas e madrugadas, as pessoas que iam à nossa residência e pediam: olha, seu Elisiário, o nome dele era Elisiário também, meu filho está muito doente, está com febre, está com diarreia, está com pneumonia, ou meu pai, meu avô. Cansei de ver muitas vezes. Durante a madrugada, meu pai pegava o guarda-chuvazinho dele, ia lá na farmácia, abria: olha, pois desse remédio, esse. Seu Elisiário, eu não tenho dinheiro. Não se preocupe não. Venha depois só me dizer como é que ele evoluiu. Passava 3, 4 dias, eu muito ligado a meu pai, éramos muito amigos, papai está no céu já. E 2 dias, 3 dias depois diziam assim: olha, seu Elisiário, foi meio que Deus pôs a mão. Então, Osmar, eu cresci vendo meu pai salvando vidas. E meu pai, além disso, quem é de Beneditino sabe, em 1968, Dom Avelar Brandão Vilela, que era o então arcebispo de Teresina, e Beneditinos pertencia à época à diocese de Teresina, hoje pertence a Campo Maior, e não tinha padres naquela época, Dom Avelar pediu ao meu pai que fosse o encarregado da igreja. Meu pai era um homem extremamente religioso, viveu para a família, para o trabalho e para a igreja. E Dom Avelar pediu que ele fosse o servo de Deus em Beneditinos, quem fosse o responsável. E aos domingos, Osmar, meu pai celebrava, meu pai era diácono, né? Celebravam as missas, as reformas da igreja, os festejos, tudo que meu pai coordenava, e cresci naquele ambiente de muito trabalho, vendo meu pai salvando vidas. Minha casa recebia os bispos, recebia os padres. Então isso moldou muito minha personalidade, de querer ser médico pelo meu pai, de ser temente a Deus pelo fato também dessa nossa vocação católica. Meu pai era muito católico e tive em mim o desejo de ser médico. Fiz o teste quando eu tive a 4ª série, meu pai já tinha uma casa em Teresina, e resolvi fazer o teste seletivo do colégio diocesano e obtive êxito. Entrei no colégio diocesano, muito novo, aos 10 anos de idade, e no diocesano cada vez mais estudava, era estudante profissional, não tinha outra escolha, tinha que estudar mesmo. Não tinha TikTok ainda não, né? Não tinha um TikTok, não tinha, né? Não era sócio de nenhum clube, então minha vida era para estudar.
De maneira que aos 16 anos eu passei para medicina na Universidade 16 Federal anos. do Piauí, com 16 anos. Cheguei a passar no segundo ano na época do ensino científico, científico, né? né? Do científico. Concluí medicina com 5 anos e meio, concluí com 22 anos. E ao concluir medicina, eu também passei na residência médica no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na equipe do Dr. José Pedro da Silva. E lá em São Paulo fiquei por 4 anos, voltei ao Piauí em 1997, onde permaneço até hoje. Me subespecializei em São Paulo em arritmias cardíacas também. Minha área de atuação, além da cardiologia clínica, é em arritmias cardíacas. Eu sou ritmologista e já estou no Piauí há 28 anos, né? Desenvolvendo a cardiologia, e tenho o prazer de lhe dizer que, além de Teresina, a única cidade que eu prestei atendimento não foi nem na minha cidade natal. Foi exatamente em União. Eu trabalhei em União durante 3 anos e meio. Né? Ali em 90, foi em 2005. 2008. 2008. Durante 3 anos e meio aproximadamente. Aqui fiz grandes amigos. Tenho um carinho enorme por União, como também por todo o Piauí. Né? Eu recebo pacientes do Piauí, pacientes do Maranhão. Eu tenho um paciente da Guiana Francesa, eu tenho um paciente do Suriname, tenho um paciente de Roraima, porque Teresina, Carlos... Vamos só, porque a conversa está muito boa, nós vamos chegar aí, né? Voltando um pouquinho, você sabe que na época nossa, nós só tínhamos uma universidade no Piauí, a Universidade Federal. Do Piauí, isso. E quando a gente ingressava naquele ambiente lá, a gente já se sentia Não tenha dúvida. Outro nível, né? Era a única universidade do estado. Era a única, e que servia o Piauí e o Maranhão um pedaço do Ceará, né? Ceará, isso. Então era uma disputa muito acirrada, né? Me diga uma coisa, o que ele marcou assim na universidade? A mim, no meu tempo de universidade, fazendo Direito e História, tem algumas coisas que me marcaram, né? Inclusive eu tenho uma história aí que me marcou. Eu queria fazer medicina e depois não fiz por um episódio vivido lá na Universidade Federal. Mas enfim, a sua trajetória na Universidade Federal... um episódio que tenha marcado. A Universidade Federal do Piauí, você falou uma coisa muito correta, Osmar. Era extremamente difícil um curso de medicina. Eram 25 vagas no primeiro período, 25 vagas no segundo. Então, realmente era algo extremamente selecionado. E algo que me marcou muito a nossa universidade, à época, era a organização que nós tínhamos. Né? Nós tínhamos uma organização incrível. À época era o reitor, acho que tem inclusive raízes, era o Anfrísio. Anfrísio Neto, Lobão, Castelo Branco. Acho que ele tem raízes. Tem raízes aqui em União. E o que mais me impressionou em medicina era exatamente o fato de, durante os 6 anos da formação do médico, você ter todo um processo, e à época isso era acompanhado de perto pela universidade, de educação não só na área médica, Osmar, mas nós tínhamos muitas disciplinas que formatavam o teu caráter. Então nós tínhamos disciplinas, e você deve ter cursado também, de EPB, lembra? Estudos de problemas brasileiros. Sim, era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, era feito no auditório e todo mundo da universidade participava dessa disciplina. Então eu cursava, eu estudava essa disciplina com alunos de direito, sociologia, odonto, enfermagem, então, e aquilo nos formatava moldava a nossa opinião enquanto cidadão brasileiro, enquanto universitário. Então aquilo me marcou demais. Aqueles grandes debates eram no auditório ali no SG4, não sei se você lembra, e ocasionalmente grandes nomes vultosos da política brasileira, ou não só da política, como também da área médica. E uma coisa que me lembra foi Leonel Brizola. Leonel Brizola teve lá, e ele teve o encerramento da nossa disciplina. Foi uma palestra que o Leonel Brizola deu à época, e eu achei aquilo extraordinário. Então a Universidade Federal do Piauí, digamos, ela foi, eu digo isso sem medo de errar, a grande mola propulsora para o desenvolvimento do nosso estado. Eu acho que o Piauí foi antes da Universidade Federal do Piauí, um Piauí depois. Quantos e quantos milhares de profissionais que saíram para o mercado de trabalho, não só da medicina, do odonto, do direito. Olha aqui o Zé Osmar, esse orgulho para a União. Então, quantos profissionais saíram das suas mais diversas áreas e hoje estão
contribuindo para o desenvolvimento do estado do Piauí. Então, a universidade ela foi a grande, sem dúvida nenhuma, a grande mola propulsora do desenvolvimento do Piauí. Muito bem, meu jovem cardiologista. Olha, nós já sabemos aqui, você já disse, que levou a experiência da infância que levou a caminhar para a medicina. O exemplo do pai. Exatamente. Né? Nós temos também aqui um amigo que já veio aqui no podcast, o Dr. Hélio Rodrigues, um grande amigo, nosso amigo. Grande Ele amigo. é daqui, foi meu contemporâneo aqui de ginásio e também de ensino fundamental. E o que o levou para a medicina, ele mencionou aqui, foi o pai também. Olha que só. Tinha uma farmácia. Eu conheci o pai do Hélio, né? Então, eu não sabia disso. A trajetória é semelhante. O seu Genésio era um homem que tinha uma farmácia, era o homem que era o médico daqui, né? Ele receitava remédio. Minha trajetória é exatamente idêntica do Hélio. Então, eu já percebi que é importante ter esses homens que tenham essas farmáciazinhas para poder os meninos seguir, ou as meninas também seguirem a medicina. Pois bem, então a medicina, você foi para a medicina para isso, mas eu lhe pergunto, o que lhe levou à especialização em cardiologia? Eu vou ser cardiologista. Bom, a disciplina de fisiologia ela marcou muito, né? Porque aí você começa a ver o funcionamento do corpo humano e o sistema circulatório ele sempre me encantou muito, né? Então, desde a fisiologia, desde o início, eu já comecei a me direcionar para a cardiologia. E eu tive uma influência, Zé Osmar, porque ele é da minha região. Eu sou da Grande Teresina, como eu mencionei a vocês, numa cidade chamada Beneditino, acho que todos conhecem. E Alto Longar, nós temos um cardiologista, Dr. José Itamar Abreu Costa, que era também muito amigo de meu pai, e eu desde pequeno conhecia o Dr. Itamar lá aqui em Teresina, no protocolo, depois ele montou a sua clínica, e aquilo para mim era uma referência, porque à época ele é um grande cardiologista, então me moldou muito. Eu já comecei a acompanhá-lo desde o meio do curso de medicina, e ali eu tive a certeza, Zé Osmar, quando eu comecei a ver, ainda estudante, ainda acadêmico, vendo a cardiologia, como é que era, dando plantões como estudante, supervisionado também por ele, aí eu realmente me decidi, não, eu quero ser cardiologista. Então eu tive essa influência não só durante a universidade, como também pelo Itamar, e alguns professores que eu não posso deixar de mencionar aqui, que também foram muito importantes, Dr. Gilson Portela, Dr. Ricardo Lobo, Dr. Edmirton, Dr. Antenor Portela, então foram Dr. Benedito de Carvalho Sá, então grandes professores eu tive que realmente confirmou aquele meu desejo, aquela minha vocação de galgar a cardiologia, de ser cardiologista. Eu li uma certa ocasião um conto, algo assim, em que o autor menciona a função do coração e a função do cérebro. É um conto, né? É um conto. E ele diz assim, é um conto meio regionalista, diz assim, a função o sertanejo só toma a decisão pelo cérebro. Ele deixa para o coração apenas a função de bombear o sangue. Diga-me, a função do coração é só essa mesmo, bombear sangue e levar? Há 5.000 anos imaginava-se, né, na antiguidade, que o coração era realmente o centro de todo o sistema, de todo o organismo. Hoje nós sabemos que o centro dos sentidos é o cérebro, né? Sim. Mas o que seria do cérebro sem o seu pivô central? Quem é que nutre o cérebro? Então o coração é perfeito não porque é perfeito só Deus, mas não existe um órgão mais perfeito no universo do que o coração. Osmar, para que você ter uma ideia, imagina o indivíduo que vive 100 anos, como meu pai viveu, 99 anos e 8 meses. 100 anos. 100 anos. Durante todo dia, uma máquina girar, bater 100 mil vezes por dia. Todo santo dia durante 100 anos. Todo santo dia durante 100 anos. E imagine que a cada minuto ele ejeta o indivíduo em repouso 4 a 6 litros de sangue por minuto. Tá certo? Então imagina, multiplique isso por 24 horas, multiplique isso por 12 meses, e multiplique isso por 100 anos. Então não existe uma máquina mais extraordinária no universo do que o coração. E o que é mais interessante,
caros telespectadores e ouvintes aqui na conversa com o Zé Osmar, é que ele independe o batimento da nossa vontade. Ele bate de maneira espontânea. E isso é extraordinário. Como é que uma... Quem é que produz a energia para o coração? São células elétricas que geram um potencial elétrico espontâneo. É como se fosse, grosseiramente falando, uma bateriazinha de um relógio que está localizado na porção superior dele e que gera uns estímulos elétricos. E como o coração é um músculo, ele é ativado por esses estímulos elétricos, sem que nós tenhamos nenhuma influência sobre isso, e o coração bate através disso. Então existe um sistema elétrico no coração que o faz ejetar esse sangue. Para você ter uma ideia, Osmar e telespectadores, o cérebro não pode ficar mais do que 5 segundos sem vascularização, sem irrigação sanguínea, senão o indivíduo já perde a consciência. 5 segundos? 5 segundos já perde a consciência, se você não tiver irrigação. Então imagine a importância que o coração tem para todo o cérebro, para o rim precisa funcionar também, então todos os sistemas. Então o coração é algo extraordinário, ele funciona de maneira quase que perfeita, e ele, olha que interessante, ele procura de todas as maneiras, apesar de ser agredido muitas vezes pelo tabagismo, pelos alimentos gordurosos, por uma pressão alta que não é controlada adequadamente, mas ele mantém o indivíduo sem sintoma por muitos e muitos anos, através de alguns mecanismos compensatórios, e faz com que o indivíduo se sinta bem. Obviamente que lá na frente se paga um preço. Então o coração, assim, ele te mantém bem, mas ele sempre dá uns sinais dizendo assim, olha, procura um médico, vá na unidade aqui de saúde de União, se o médico é detectado, o médico da família, depois vá para uma consulta especializada para um cardiologista. Ou seja, o coração muitas vezes ele dá sinais. Muitas vezes nós é que não atendemos o chamado para isso. Agora me diga uma coisa, está muito fascinante essa aula, né? E simplificada. Existe alguma relação benéfica, enfim, entre atividade física e a atividade do coração em si? Sem dúvida nenhuma. A atividade física, ela não é uma recomendação, é parte integrante de todo e qualquer tratamento. Eu pergunto, interrompo, depois você retorna, eu pergunto porque recentemente Delfim Neto faleceu, né, com quase 100 anos, 90 e tantos anos. Isso. Ele disse numa entrevista que nunca tinha feito nenhuma caminhada de 1 quilômetro. E era gordo, né? Ele era obeso, né? E viveu quase 100 anos. Então ele dizia, olha, não tem nenhuma relação esse negócio de academia, esse negócio de caminhar com a atividade do... Vê aí, eu estou quase 100 anos, nunca fiz isso. Diga aí, porque as pessoas ouvem isso, né? Escutam isso e... Ele poderia então ter vivido mais, né? E os estudos comprovam, olha, hoje medicina, Zé Osmar, ela é baseada em evidência. Há quase 100 anos, na época do maior médico da história desse estado, já comentei com você, que é de União, Dr. José da Rocha Furtado, que dá nome ao nosso hospital. Ao nosso hospital. Unionenses, vocês que não conhecem a história desse médico, por favor, leiam sobre ele. O mais extraordinário médico piauiense de todos os tempos. E eu atribuo também o mais extraordinário político de todos os tempos. Eu sou médico e historiador, né? Eu fiz história. Eu só quero um parênteses para nossos ouvintes. O que o doutor Elisiário está falando é o seguinte, esse médico que dá nome ao nosso hospital, José da Rocha Furtado, nasceu no União, é um unionense, portanto, foi governador do estado. Sim. E tem um livro aqui muito importante que foi escrito pelo historiador Manuel Domingos. Exatamente. Que é As Histórias que os Netos dos Vaqueiros me contaram. E nesse livro, ele conta a história de vários governadores e especialmente a história do doutor... Por que eu falei nisso? Porque na época do Dr. Rocha Furtado, a medicina era baseada na experiência pessoal do médico. Então, assim, o Dr. Rocha Furtado foi o maior cirurgião que já teve no estado. Então, o que ele dizia, todo mundo... Olha, é a opinião do Dr. Rocha Furtado. Só que isso mudou, 100 anos depois mudou. Porque não é mais a medicina baseada na experiência pessoal do Elisiário, do Dr. Hélio, do Dr. Benjamin, não. É baseada em grandes estudos científicos comprovadamente verdadeiros. Dr. Elisiário, o que é um estudo científico? Ele pega milhares de pacientes e acompanham durante 10, 20 anos, por exemplo.
E ao final de 20 anos do estudo, eles comparam. Então isso, estatisticamente, é significativo. É estatístico, é como pesquisa. Sim. Então hoje já se sabe, respondendo a sua pergunta, que no mínimo 150 minutos de atividade física por semana já tem comprovadamente benefício cardiovascular. O que é o benefício cardiovascular? Aumenta a sobrevida, aumenta a expectativa de vida. Então, se o Delfim viveu 99, 100 anos, ele ia viver mais. É comprovado. Reduz, auxilia a medicação no controle de redução da pressão arterial. Diminui a glicose do sangue, melhorando o diabetes. Melhora o colesterol alto. Então, assim, o exercício é algo extraordinário que comprovadamente reduz mortalidade. E mais importante do que a intensidade do exercício, Zé Osmar, é a regularidade. Certo. Então, o indivíduo que é triatleta, ou o indivíduo que caminha todo dia, no cais aqui do Parnaíba, ou qualquer lugar, ele caminha 1 hora todo dia, o benefício é o mesmo. Agora, tem indivíduo que caminha uma semana, um dia, outra semana 3, outra semana 2, esse não resolve. Então tem que ser no mínimo 150 minutos por semana. Esse é um dado importante. 150 minutos por semana dá mais ou menos 30 minutos 5 vezes por 5 dias. Por 5 dias. Segunda a sexta. 30 minutos. Por 30 minutos, ou então 50 minutos 3 vezes por semana. Agora, muita gente, se você está em Teresina, em qualquer outro lugar, e diz, olha, eu não tenho tempo, trabalho e tal. Se você trabalha em um prédio com andares, subir 3 andares equivale a 10 minutos de atividade física. Então, se você estiver no seu trabalho, não use o elevador e durante 3 vezes a sua jornada de trabalho, durante o dia, se você subir 3 andares 3 vezes, você já fez seu dever de casa. Então, não é desculpa para quem não quer se exercitar. Não é desculpa. Na minha época do meu pai, na minha época de infância e juventude, a gente caminhava, era sei lá quantos mil, porque nós íamos para a roça, eu voltava para a roça, mas trabalhando o dia todo. Então, aí está estimulando, né? E se você observar, Zé Osmar, na época que nós fazíamos hoje o ensino fundamental, na época era primário, né? Primário, e o científico, praticamente não existia ninguém obeso. Então, na década de 60, 70, 80, praticamente não existiam crianças obesas. Por quê? Porque todo mundo ia para o colégio a pé, com sua mochila, a pé. Nós brincávamos nas ruas. Quantas vezes você, criança, aqui brincou na praça aqui de Nossa Senhora dos Remédios, no cais do Parnaíba, brincando, subindo em árvore. Hoje as crianças, infelizmente, não tem mais isso. Elas vivem presos em casa, com tela em computador, TV, smartphone, enfim. Então, nossas crianças, infelizmente, Zé Osmar, isso é algo triste. Metade das nossas crianças, 51%, das crianças e adolescentes brasileiros estão com sobrepeso ou com obesidade. Então isso é ruim porque será será um futuro adulto doente, obeso doente, com todos os comemorativos que a obesidade traz: hipertensão, colesterol elevado, diabetes, infarto, AVC e por aí vai. Então tem que se exercitar, tem que fazer uso de uma alimentação saudável, à base de frutas, verduras, legumes. Eu falo isso, Zé Osmar e telespectadores, porque, infelizmente, o Brasil é campeão mundial, desde 2020, de morte por doença cardiovascular. Para que você tenha uma ideia, a cada 2 minutos morre um brasileiro vítima de infarto ou de AVC. Ou seja, a cada 2 minutos. Se nesse nosso podcast aqui, por exemplo, durar 60 minutos, nesse intervalo 30 brasileiros já perderam a vida por doença cardiovascular. Então, nós estamos diante de uma pandemia muito pior do que por exemplo, a da Covid-19. Falar em números de fatalidades, enfim, de mortes, nesse período você já está aí indo para 30 anos de batente, né, na área. Sim. Nesse período, quais foram os avanços na área da medicina, na área da cardiologia que você presenciou? Eu sou professor, fundador, né, da Universidade Estadual do Piauí, da Faculdade de Medicina. Sou professor desde 1999, entrei assim que eu cheguei também da minha residência em São Paulo. E eu vou dizer algo aqui para você e para os telespectadores que vocês não vão acreditar. Se você comparar a medicina de 30 anos, né, 30 anos atrás, há 32 anos, quando eu me formei, 31, desculpe, formei em 94, para hoje, mudou completamente, Osmar.
A medicina de 30 anos, quando eu fiz residência e hoje, é completamente diferente. Por exemplo, não só dos avanços tecnológicos que nós vamos agora abordar, mas também do tratamento de medicamentos farmacológicos. Então, na época que eu era estudante, o que se dizia que um determinado remédio era contraindicado, hoje é de primeira escolha. Os avanços, para que vocês tenham uma ideia, e está muito interligado com o coração, diabetes, por exemplo. Quem não estudou diabetes de 10 anos para cá, não vou nem 5 anos, não sabe absolutamente mais nada sobre diabetes, porque os avanços sobre o conhecimento da doença e o tratamento do diabetes mudou completamente a história natural. Então, alguns medicamentos que eram consagrados para o diabetes, hoje são contraindicados, para que você tenha uma ideia. Então, está cada vez menos pacientes indo para a insulina, por exemplo. Então, mudou muito. O tratamento da hipertensão mudou, o tratamento do infarto, meu Deus do céu. Nós tivemos um avanço extraordinário no tratamento do infarto, que é o que mais mata, né? O infarto, para quem não sabe, é a obstrução de uma veia do coração por uma placa de gordura. E ali obstrui o fluxo de sangue. Como eu falei para vocês, o coração é uma bomba, ele precisa de combustível. Então imagine a mangueira de combustível, por exemplo, que está saindo do tanque e indo para o motor. Se essa mangueira entupir, o motor não vai parar? É a mesma coisa. Então o infarto é a morte do músculo, naquela região que aquela determinada veia está levando sangue para ele, para o coração. Então nós temos que imediatamente desobstruir essa veia, que é esse sangue, esse coágulo que fica obstruindo totalmente a passagem do sangue. E a gente desobstrui por duas maneiras. Ou com medicamento, mas aí tem que ser muito rápido, ele tem que procurar o hospital muito rapidamente, ou através de um catéter. Você tem um catéter que você vai pela virilha, ou então agora pelo braço, pela radial, ou pela femoral, né? E você, por um catéter, desobstrui esse coágulo. Então os avanços, eles são extraordinários, extraordinários. O que falta é, como eu sempre disse, é essa medicina tecnológica, Zé Osmar, ela puder chegar a todos os brasileiros, né? Infelizmente, toda essa tecnologia a gente não consegue dispor isso para a sua totalidade, porque em se tratando de infarto, a gente diz assim, olha, tempo é músculo. A cada minuto que você perde e não abrir essa artéria, o paciente aumenta muito a mortalidade dele. E quando o músculo perde, quando infarta, quando necrosa esse músculo, é um paciente que vai ter uma diminuição significativa da sua expectativa de vida. Então hoje nós temos uma tecnologia extraordinária à disposição, né, da população. Enfim, depois mais na frente nós vamos falar da situação da saúde como um serviço público, né, brasileiro, no caso aqui no Piauí. Você passou por instituições muito famosas, muito de ponta no Brasil. No INCOL, você teve lá no INCOL, eu soube aqui que você teve, e na Beneficência Portuguesa. Sim. E antes de você falar dessas vivências lá, rapidamente, eu quero lhe mencionar aqui um episódio. Eu tenho um amigo muito querido meu, ele é piauiense, mas ele reside em São Luís. E há um tempo atrás, ele estava com o filho dele com uma coisa no coração, algo que ninguém até descobria lá em São Luís, não sabia o que era, e, enfim, uma coisa meio complicada. E ele foi para São Paulo, e foi para a Beneficência Portuguesa, hospital, né? E quando chegou lá, quem foi tratar do filho dele foi uma equipe liderada por um médico chamado José Pedro da Silva. Foi meu professor, meu chefe. Ele me disse que conversou com o doutor Zé Pedro. O Zé Pedro disse a ele, você é do Piauí? Sim, somos do Piauí. E então é o seguinte, você devia ter procurado lá no Piauí o doutor Elisiário Júnior, que é o grande cardiologista, e resolveria esse problema. Mas você já está aqui, vamos resolver. Mas quando você voltar, procure o doutor Elisiário. Ele me contou isso e eu me lembrei. Eu me lembrei, Elisiário é meu amigo, e é mais uma referência, porque você pode falar disso, o doutor Zé Pedro, esse médico brasileiro, uma referência mundial. Nessa área de cardiologia. Doutor Zé Pedro... Fale um pouco para nossos ouvintes aqui, da sua experiência lá no INCOI, da Beneficência Portuguesa. Doutor Zé Pedro, eu tive a honra de ser residente da equipe dele. Ele foi o primeiro médico da América Latina a fazer, e isso não é fácil,
transplante coração-pulmão juntos. Então imagina, Zé Osmar, que um transplante de coração foi feito pelo doutor, o primeiro no Brasil, foi feito pelo doutor Zerbini, em 1968. Mas você transplantar o coração, que também não é fácil, tranquilo, né? A técnica já é estabelecida. Agora imagine, e geralmente isso se faz em crianças com hipertensão pulmonar ou em adultos. Então imagina um doador retirar o pulmão e o coração em bloco e você transplantar. Então o doutor Zé Pedro, ele foi o primeiro brasileiro e o primeiro médico na América Latina a fazer o transplante de coração e pulmão. Ele era de uma família extremamente humilde do interior de São Paulo, chamada Pirajuí do Sul. Seu pai vendia pipocas lá e assim o sustentava. O doutor Zé Pedro fez medicina em São Paulo e logo descobriram a sua genialidade, de maneira que ele conseguiu uma bolsa para ir para Cleveland Clinic. Aprendeu inglês em 4 meses antes de ir para Cleveland, de maneira... um verdadeiro gênio. E lá foi chefe da UTI em Cleveland. E aí doutor Antônio Hermílio de Moraes, que era o presidente da Sociedade, da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, o Hospital da Beneficência Portuguesa, o convidou para voltar ao Brasil. E aí doutor Zé Pedro voltou e adquiriu uma fama mundial, porque essa cirurgia, Zé Osmar, que você me relata, doutor Zé Pedro, a técnica hoje utilizada no mundo inteiro é a chamada técnica da Silva, porque os europeus, americanos, eles colocam o nome da técnica, o nome, mas do sobrenome, eles não põem José Pedro, eles põem do sobrenome, técnica da Silva. Ele criou essa técnica. Ele criou essa técnica. Eu cansei de ver cirurgiões cardíacos do mundo inteiro, Filipinas, japoneses, americanos, franceses, vindo ao Hospital da Beneficência Portuguesa para aprender com ele essa técnica. Que você aprendeu. Que nós aprendemos, né, da doença de Epstein. E o doutor Zé Pedro hoje, os Estados Unidos, quando tem um talento, eles puxam para si, né? Retornou para os Estados Unidos. Então hoje ele passa 15 dias nos Estados Unidos, 15 dias no Brasil, é chefe do Hospital de Pittsburgh, de cirurgia de crianças. De maneira que eu tenho uma honra muito grande de ter sido seu residente. E eu queria sempre também fazer algo que até então não tinha no Piauí, que era exatamente a arritmia cardíaca. Eu fui o primeiro ritmologista do Piauí. Quando eu cheguei, fui para o INCOR, esqueci de mencionar isso, para o Instituto do Coração. Lá fiquei durante 1 ano, me especializando em arritmias cardíacas. E assim voltei ao Piauí. E montamos aqui no Piauí o primeiro laboratório de diagnóstico das arritmias, né? E aí, para mim é um orgulho muito grande dizer que nós salvamos centenas de pessoas, inclusive de União, quando eu trabalhei aqui, com o diagnóstico de arritmias, para implante marca-passo, para implante de outros dispositivos, enfim. Acredito que eu tenha deixado um legado, né? Não estou velho não, mas a gente já tem deixado um legado aqui para... O legado já está materializado. Me diga uma coisa, nós falamos rápido, você mencionou a importância de você fazer exercício, movimentar o corpo, né, para prevenção de doenças cardíacas. O coração dá sinais, né? Você mencionou rapidamente Sim. lá, de passagem ali atrás. Coração dá sinais para a gente. Me diga, resumidamente e vamos dizer assim, didaticamente, quais são os principais sinais que quando eu estou aqui caminhando em fio parado, eu sinto alguma coisa. Às vezes você pensa que é alguma, sei lá, até coluna, sei, enfim. Quais são os sinais principais que o coração dá para a gente de que não anda bem? A principal delas, no caso do infarto, é a dor, né? A dor torácica, que nós chamamos de angina, é uma dor muito característica, Osmar. Primeiro que ela não é localizada, o paciente não... Essa dor que o paciente diz assim, olha doutor, estou sentindo uma dor aqui, normalmente não é. A dor cardíaca da angina é uma dor difusa. É como se tivesse uma prensa de 200 quilos na frente e atrás. Tanto é que o sinal que os pacientes relatam é como se tivesse uma mão apertando o coração. Então é uma dor torácica em aperto. Normalmente ela pode ir para a mandíbula fica com uma certa dormência, ela pode se irradiar para o membro superior esquerdo, ela pode ir para o dorso, para as costas.
ela tem um mínimo assim de 30 minutos de duração. É acompanhada, Zé Osmar, daquela palidez cutânea mucosa, o indivíduo fica com aquela pálida na cor da sua camisa, aquele suorzinho frio de tampa de chaleira, sabe? Aquele suor, aquele suor frio. E geralmente e tem correlação com esforço, ou durante uma atividade física, uma relação sexual, por exemplo. Então, todo e qualquer esforço a mais pode desencadear essa dor, que é a dor da angina, que pressupõe que ele esteja infartando. É a chamada angina do peito. Isso para infarto. Para arritmias, qual é o principal sintoma? Palpitações, né? O coração ele é muito regular, um batimento e outro é exatamente o mesmo período de tempo. Então, para uma arritmia mais séria, o coração começa uma palpitação de 180 batimentos por minuto, por exemplo, de maneira súbita, sintoma de arritmias. Ou então desmaio, que é a síncope, pode ser de um bloqueio no coração, que necessite um marcapasso. Então, para cada doença do coração, tem esse sintoma. Agora, olha que interessante. Muitas vezes, o infarto ele pode vir silenciosamente. Sim, esse é o problema. Por exemplo, diabéticos, ele pode infartar silenciosamente. Pacientes idosos podem infartar silenciosamente. Mulheres, pasmem, mulheres. Então, muitas vezes, pode não ter sintoma e descobrir mediante um outro sintoma ou uma consulta de rotina, caso sobreviva. E também, muitas vezes, pode ocorrer sintomas que nós denominamos atípicos. Por exemplo, o infarto que acomete a parede inferior do coração, o sintoma que vem, Zé Osmar, é azia. É como se fosse uma gastrite. Fica com aquela queimação, que na verdade o paciente atribui isso a uma pirose, né? Ah, eu comi uma comida com pimenta, ontem eu tomei uma cervejinha e tal. Na verdade ele está infartando. Então, uma epigastralgia, por exemplo, em um indivíduo que tenha fator de risco, a gente considera como se fosse um sintoma de infarto. Então, imagina, você que tem colesterol alto, que tem pressão alta, que o pai morreu de infarto aos 42, a mãe morreu de infarto aos 50. Porque para ter antecedente também, pessoal, é importante dizer assim, olha, eu tenho antecedente de doença do coração na minha família. Preste atenção que eu vou lhe caracterizar quando é que tem. Ah, meu pai morreu de infarto aos 90. Não entra. Tem que ter sido precoce. Parente do primeiro grau, pai ou mãe. Se for pai, tem que ser antes dos 55 anos. Infarto, AVC ou morte súbita. Se for mãe, antes dos 65 anos. Infarto, AVC ou morte súbita. Então, se você tem um pai que infartou aos 60, já faz parte do processo natural da aterosclerose. Ah, minha mãe infartou aos 70 anos. Também não entra. Agora, você diz, meu pai infartou aos 40 anos. Opa! A minha mãe infartou aos 50. Opa, entendeu? Então, assim, tem que ter esse critério da precocidade. Isso aí é muito importante. Esse conselho aí, quer dizer, saber essa informação é muito importante. Porque muitos pacientes chegam assim, o doutor Elisiário, olha, eu estou muito preocupado que meu pai infartou. Qual é a idade dele? 88 anos. Não, aí já faz parte do processo natural do envelhecimento. Porque a aterosclerose, que é a obstrução por gordura das veias do coração, ela, com o tempo, ela pode acontecer de maneira incipiente. Alguns pacientes, outros não. Mas isso, quando acontecer, faz parte do processo. A gente pode, digamos assim, bloquear isso aí. Mas quando acontece, não é por histórico familiar. O histórico familiar é quando a coisa é assim, muito precoce. Porque não é contra a lei da natureza alguém morrer de infarto. Obviamente que a gente já observa, né, um aumento disso. A gente tem visto aqui, você tocar nesse assunto, que é o próximo tópico que nós vamos discutir, conversar. A gente tem visto muito nos últimos anos, comecei a observar que muitos jovens ali entre 30 e 40, 45 anos estão infartando. Uhum. Amigos meus mesmo já faleceram, né? 45 anos, 40 anos. Uhum. Faleceu do coração, morreu do coração, sim. Com 40 anos, sim. Parece que, eu não sei se é porque nós estamos prestando atenção mais nessa questão, mas me parece que está havendo um aumento desse tipo de ocorrência nessa faixa etária. Sim. O que a medicina e você atribui isso? Uma pergunta extraordinária. De fato, a gente está observando isso. Tanto é que no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentaram em 150% o número de infartos em indivíduos menores de 50 anos. Normalmente, olha que interessante, você que está nos assistindo, você conhece alguma mulher, não estou dizendo que não exista, você conhece alguma mulher
que infartou antes dos 50 anos? Você, Osmar. Mulher. Não me lembro. É raro. Atualmente já está começando a ver. Então, normalmente, até os 50 anos, a gente não via mulher infartando. Se você chegasse numa enfermaria aqui do Hospital de União, enfermaria feminina, você vê doença autoimune, você vê, na mulher, né? Você vê lúpus, artrite reumatoide, você vê pré-eclâmpsia, né? Mas você não via mulher infartando. Por que, doutor Elisiário? Porque o hormônio natural da mulher confere proteção, aquele que o ováriozinho produz, tal. Agora, homem, geralmente a gente já começa a ver a partir dos 35 anos. Então, o que é que a gente está observando? É que a mulher está no mercado de trabalho mais precoce, com muito estresse, cuidando de menina, etc. E no mercado de trabalho, usando anticoncepcionais, hormônios, usando os vapers, mulheres tabagistas. Então, assim, há um conjunto de hipóteses que nos fazem crer que são os responsáveis por esse aumento da incidência de infarto, tanto em homens como em mulheres, né? E isso realmente está sendo observado, né? Há uma... Você já falou disso aí, mas um pouquinho mais específico. A tecnologia, que tem avançado muito em todas as áreas da medicina, mas especialmente na área da cardiologia, né? As cirurgias robóticas, eu acho que já existem. Sim. E tal. Pontes de safena, que a gente não sabia nem que isso existia, né? Então, esse aumento, né, da tecnologia, né, aplicada à atividade também dos médicos para salvar vidas, ele tem alcançado... Como é que nós podemos fazer? Aí entra numa questão um pouco mais política, né? O que nós podemos fazer para que a população como um todo tenha acesso, se beneficie dessa tecnologia avançada que nós temos hoje na medicina, especialmente na medicina cardíaca? Perfeito, perfeito. O SUS é o mais extraordinário programa de assistência à saúde do mundo. Faz com que o acesso está cláusula pétrea na nossa Constituição, né? É um acesso universal à saúde. Todo brasileiro ele tem que ter acesso universal a todo o serviço de saúde. Então, o que nós temos que fazer, Zé Osmar, é interiorizar, é fazer com que esta medicina, o indivíduo que está lá no interior de União, de Beneditinos, de Buriti dos Lopes ou no Ceará, ele possa, ao ter um infarto, ser encaminhado para um centro de referência e esse centro de referência possa ter toda a aparelhagem adequada para que o mesmo possa ser tratado. Então, na teoria, a teoria ela existe, ela é muito bonita. O que falta a gente, acredito, é pôr em prática todas as normativas, tudo aquilo que realmente o Sistema Único de Saúde preconiza. Agora, para que isto ocorra, desde a ponta até o mais complexo, ele tem que coexistir de maneira satisfatória. Então, médicozinho lá do Programa de Saúde da Família, lá de Divinópolis, de Davi Caldas, por exemplo, ele tem que saber reconhecer o infarto, por exemplo. E aí já referenciar. E o hospital universitário, que é a nossa referência, o Hospital Getúlio Vargas, que é de alta complexidade, também tem que ter vaga para receber esse paciente. Porque também não adianta ter o diagnóstico e não ter vaga. Porque realmente os nossos leitos de alta complexidade, infelizmente, eles são insuficientes. Nós temos que aumentar os nossos leitos de alta complexidade. Nós temos que ter um hospital pronto-socorro, porta aberta para cardiologia, no caso, para cateterismo. Infelizmente, o Piauí é o único estado que não tem um pronto-socorro cardiológico, que o paciente chegue na fase aguda do infarto Sim. E já seja logo submetido a um cateterismo. Porque assim, olha... O cateterismo é o exame. É o exame que vai nos permitir, depois deste exame, abrir essa artéria. Então, hoje, o que é que mais salva vidas no infarto? Existe uma medicação que é feita em todas as regionais do Piauí, só que depois de 6 horas, por exemplo, já praticamente não funciona. Então, nós temos que ter um pronto-socorro do coração com laboratório de hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Aquela máquina de cateterismo, que ao chegar infartado, ele possa ser submetido a esse exame,
para exatamente depois fazer o que nós denominamos de angioplastia. Um clínico geral pode fazer esse exame? Não, aí é um cardiologista com a área de atuação em hemodinâmica. É o hemodinamicista. Para nossa alegria, o Hospital Getúlio Vargas, nós já temos essa máquina de hemodinâmica no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Temos no Hospital Universitário, que são serviços do SUS. O que é que falta, doutor Elisiário? É abrir isso aí para exatamente a fase aguda, né? Porque são hospitais que fazem de maneira eletiva. Então, nosso sonho, que faz chegar a toda a população, é que tenha máquinas de hemodinâmica em Picos, em Floriano, Bom Jesus, Teresina. Em Parnaíba, salvo engano, no laboratório do Hospital lá Marques Basto, posso estar enganado, mas salvo engano, existe hemodinâmica que é feito lá, cateterismo pelo SUS. Não tem, é um hospital filantrópico. Não tenho certeza. Eu sei que cirurgia lá cardíaca é feita pelo SUS, lá em Parnaíba. Eu acho que é hemodinâmica também, mas também não sei se é porta aberta. Acho que não. Então, a grande solução seria para a redução da mortalidade por infarto no Piauí é isso. É abrir pronto-socorros cardiológicos com máquina de hemodinâmica nas grandes regionais do estado. As afecções do coração, as doenças do coração, elas podem ser tratadas precocemente com medicamento? Sim. Então me diga, eu lhe pergunto, aquela velha e boa bateria de exames que se fala, vou fazer uma bateria de exames preventivos, fazer anualmente, isso ajuda? E aí eu complemento a pergunta o seguinte, tendo em vista que nós notamos, você na medicina, enfim, as pessoas que estudam e acompanham isso, um aumento muito grande de ocorrências fatais, cardíacas, em pessoas entre até 40 anos, entre 30 e 40 anos, e mulheres abaixo de 50 anos já. Então, me diga uma coisa, não seria adequado que você fizesse uma campanha, digamos assim, tem aquela campanha do setembro rosa, novembro azul, não sei o que, não tem para os cânceres de próstata e tal, que se fizesse isso para o coração, se fazer, olha, não sei que seria, daria cor para o coração, mas enfim, uma cor vermelha, né? Sim. É o agosto vermelho. Todo mundo vai fazer uns exames aí básicos para ver se tem alguma anormalidade no coração. Eu me lembro quando eu vou lá no seu consultório, que eu sou paciente dele. Eu vou lá no consultório, a gente conversa muito e faz os exames. Um dos exames mais simples que faz é aquele que bota o negócio aqui e o teste ergométrico. E aí, o exame da esteira. Exame da esteira. É um exame simples, que é aparentemente simples, mas que detecta uma série de problemas, Exatamente. né? Então, fazer um exame daquele como rotina na população, nos municípios, sem dúvida, antes, e depois dúvida. Analisado por um sem dúvida. Então, assim, esses exames básicos, né? Que é exatamente o eletrocardiograma, que aqui a União tem, o teste da esteira, ele nos permite ver muitas alterações que são, Zé Osmar, o prenúncio de um infarto. Então, quando eu falo cateterismo, é na fase aguda do infarto. Mas o Zé Osmar, ele elencou uma área interessante. E para prevenir, doutor Elisiário, para prevenir que ocorra, aí onde entra aqueles exames que ele mencionou aqui, que é o famoso check-up, que ele disse, a bateria de exames. Então, se você tem fator de risco, ter pai ou mãe que tenha tido antes dos 65, mãe e pai antes dos 55, ou se você é hipertenso, ou se você tem colesterol alto, se você é diabético, pai ou mãe que tenha morrido de infarto AVC, por exemplo, né, que eu mencionei, obeso, sedentário, estressado, tabagista. Então, se você se enquadra nessas situações, você tem que fazer check-up anual, com eletro, um teste de esteira para ver, porque quando você força, algumas alterações que em repouso não aparecem, no esforço elas aparecem. Então, a gente diagnostica. E essa é a nossa prática clínica diária, Zé Osmar. É exatamente reconhecer os pacientes, reconhecer os fatores de risco, tratar o diabetes, tratar o colesterol, tratar a hipertensão, fazer alguns exames e dizer, olha, Zé Osmar, está com a pressãozinha meio alta, tal. Tem que fazer exercício, diminuir o sal, diminuir gordura, aí passar um remedinho para ele, e aí ele vai ter uma sobrevida igual de quem não é hipertenso, né, por exemplo. Muito bem, eu faço, né, anualmente, mas empurrado pela minha mulher. Né? Os homens são mais relapsos com a própria saúde, mas eu gosto muito de ir lá no seu consultório para a gente conversar. Né? Você é um grande amigo. A gente conversa. Veja bem, você é professor da Universidade Estadual, foi fundador, né, da Universidade Estadual. Faculdade de Medicina. De Medicina, é preceptor lá na Medicina.
Como é que você avalia hoje a educação médica no Piauí, né? Lá na década de 70, 80, 90, nós tínhamos só uma universidade, uma faculdade de medicina na Universidade Federal do Piauí. Hoje nós temos já algumas, Nós né? temos quase 1.000 médicos por ano no estado. Pois é, formados por ano. Formados. Tá. Como é que você vê? Vamos analisar a questão do seu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, eu sei qual é o problema que eu diagnostico com relação ao número imenso de bacharéis em direito que são jogados no mercado todo ano. E eu quero ver a sua opinião a respeito disso, em relação aos médicos. Eu vejo com a extrema preocupação, porque, veja, eu sempre costumo dizer, para você formar um médico, na essência da palavra, primeiro que, por exemplo, como é que funciona um curso de medicina? Esse curso ele tem que ter disciplinas por médicos que são professores, verdadeiramente professores. E que o aluno, da metade do curso em diante, Zé Osmar, ele esteja dentro de um hospital, praticando cirurgias, fazendo parto. Então, assim, nós não temos nem material humano, no caso de professores, nós não temos hospitais, escola, que deem conta de formar 1.000 médicos por ano. Rapaz, não tem. E o médico, ele precisa pôr a mão na massa, como se diz aqui em União. Ele precisa treinar, ele precisa estagiar, ele precisa fazer parto. Isso com supervisão, para que ele possa sair verdadeiramente um médico. Então isso me causa extrema preocupação, essa abertura indiscriminada de vagas. E o que a gente tem visto é que muitos colegas saem sem a mínima formação adequada para estar no mercado de trabalho exercendo a profissão, infelizmente. Existe outro dia eu participei de um debate sobre educação, sobre tempo integral na educação em tempo integral. Eu participei lá em Teresina. E eu me lembrei de uns episódios. Eu cheguei em Teresina para estudar o segundo grau na época, em 82, 82 para 83. E eu me lembro que a primeira coisa que eu vi, quando eu ia no ônibus, subindo ali, passando na ponta da Frei Serafim, tem os outdoor ali, né? Sempre existiu aqueles outdoor. E a primeira coisa que eu vi foi uma propaganda de um colégio, lá na época, particular, que havia aprovado não sei quantos em medicina, tá? Aprovou medicina. Ainda hoje, né? Pois é, então, eu estou pensando, em 82, nós estamos em 2015. 2025. 25, são 43 anos. E ainda hoje a propaganda é essa. Medicina, virou medicina, mercado. Virou um mercado. Então, a minha observação é a seguinte. Lá eu fiz a observação, enfim, criou um clima ruim lá, né? Porque todo mundo, né? As pessoas não querem, às vezes, ouvir essas coisas. E muitas vezes a gente acha que é... Pois é, eu disse, olha, como é que nós estamos há 43 anos, eu estou presenciando isso, fazendo uma propaganda em cima de uma área, medicina. Virou um comércio, né? E as pessoas vão fazer medicina, tem dois problemas aí que eu vejo. As pessoas vão fazer medicina, cursar medicina, não por uma vocação, sim, como o Elisiário mostrou aqui, né, que aprendeu em casa, na família, e como o Hélio também falou aqui para nós, né, que é uma vocação, eu quero ser médico e tal. Tem que ter essa vocação, porque essa é uma área muito delicada para você entrar como um mercantilista, né, para ganhar dinheiro. É porque historicamente, e hoje eu garanto que não é mais isso, e o indivíduo que fazia medicina há 40 anos era automaticamente uma mudança de classe social. Então, todo pai, toda mãe sonhava em ter um filho médico, né? Aquela coisa. Então, assim, o que é que aconteceu? Que essa abertura indiscriminada é meramente um grande, acredito, comércio, porque se você não tiver o FIES, né? FIES, que o governo federal banque isso, é 12, 14 mil reais por mês que se paga de mensalidade. É caríssimo. Então é caríssimo. Então imagine um pai que ele investe tudo isso na esperança, inclusive, de um filho, né? E muitas vezes, né, nem pelo o estudante em si, é uma forçação do pai e da mãe que quer ver de maneira justa, né? Então, ao meu ver, virou um comércio muito grande. Há uma quantidade muito grande de alunos que fazem e a formação deixa a desejar, porque é muita gente que sai e nem sempre a formação é adequada.
Então isso me causa muita tristeza, me causa muita preocupação, porque além de professor, eu sou conselheiro efetivo, titular do CRM, do Conselho Regional de Medicina. Então, os processos aumentam, os julgamentos aumentam, as sindicâncias aumentam, é o que a gente tem visto todo dia. Porque muitas vezes, imaginando que medicina é um comércio, e não é, você faz um juramento, né? Que você, o paciente em primeiro lugar, e muitas vezes muitos não conseguem ver isso. E aí onde entra, você afronta o Código de Ética Médica e a gente vê muitos julgamentos, muitas sindicâncias, e cada vez mais a gente está muito exposto a isso aí. Muito bem. Além da falta, a abertura indiscriminada de vagas e, por outro lado, a falta de hospitais que deem suporte. Dar suporte à formação desses profissionais. Porque toda a faculdade de medicina tinha que ter, cada uma delas, um hospital-escola, com tudo. Exatamente. E o indivíduo que faz medicina, ele tem que passar por toda... olha como a coisa é complexa. No meio do curso, ele tinha que pagar de novo. De novo não, ele tem que fazer uma disciplina de cirurgia cardíaca, cirurgia plástica, cirurgia do aparelho digestivo. Ele tem que fazer aí depois, fazer psiquiatria, fazer ginecologia obstetrícia. Então, ele tem que ter todas essas disciplinas. Ele tem que passar por todas essas áreas. Qual é a universidade privada do Piauí, privada, que tem hospital-escola, Zé Osmar? Hospital. Nenhuma. A federal tem, né? A federal tem um hospital universitário. Mas depois a universidade estadual tem os hospitais do estado, né? Que aí é justo, né? A universidade estadual tem o HGV, o HDIC, etc. E as privadas utilizam os hospitais da prefeitura de Teresina. Pagam alguma coisa? Acho que sim, um complemento. O que é que as privadas fazem? Elas têm um convênio com a prefeitura de Teresina e utilizam a rede hospitalar dos hospitais de Teresina. Ou seja, não são hospitais-escola. Não é hospital-escola. Eu sei. Quais são os hospitais-escola, doutor Elizardo? O hospital universitário, o HGV, o hospital-escola, o HDIC, o hospital-escola, a maternidade Dona Evangelina Rosa, o hospital-escola. Mas as privadas utilizam esses hospitais da prefeitura, que tem médicos lá, são plantonistas, que não são professores, mas por um convênio e um acréscimo, um plus no salário, eles orientam esses estudantes, mas não são professores. Então, como é que se dá essa formação? É complicado. Por exemplo, Santa Maria da Codipe, um hospital lá que recebe alunos de uma determinada universidade. Então, os médicos de lá, aliás, até vai professores, né, das universidades, mas não é um ambiente de hospital-escola. Ali não é o que é um ambiente de hospital-escola? Você tem que ter corrida de leito todo dia, você tem que ter o interno de plantão, você tem que ter o residente de plantão, tem todo o hierarquia. Então, o hospital-escola é isso. Pronto, é o hospital universitário, por exemplo, ali que tem que ter. Então, as faculdades privadas tinham que ter isso. Cada um o seu próprio hospital. Mas as normas foram sendo relaxadas. Então, hoje, qualquer indivíduo abre a faculdade de medicina. Não desmerecer. Eu soube que em Sussuapara, uma cidade de 2.000 habitantes, na micro-região de Picos, eu soube que em Sussuapara vai ter uma faculdade de medicina. Eu soube que vai abrir em Sussuapara. Eu ouvi falar que também estão querendo trazer para a União. Não, toda cidade vai ter. Timon, olha, mas todas as cidades terão. Eu vou falar uma coisa. Bom, muita gente não gosta dos meus pronunciamentos quando eu trato de política, né? Porque coisas desse tipo são inadmissíveis. Nós estamos precisando de médicos? Estamos. Em 2013 teve o programa Mais Médico e nós estávamos precisando, faltava médico. Então o Brasil, o governo se reuniu, agora vamos ter uma política de formação de médicos no Brasil. Mas aí a política vem... Pior do que não ter médico é médico sim, formado. Aí a política vem, sabe, só com um lado. Você só oferece as disciplinas. Um ambiente para você assistir aula de medicina. Não tem. E medicina basicamente não tem. É basicamente prática, não é não? Aí, prática. Tanto é que no meu tempo, quando eu fazia medicina, e o Hélio é testemunha, por exemplo, quando você era graduado em medicina, bastava a graduação. Você já saía fazendo cirurgia, fazendo aquela anestesia RAC, fazia todo tipo de parto, fazia períneo, fazia esterectomia, fazia vesícula. O indivíduo saía completo. O indivíduo que fosse fazer cardiologia, por exemplo, quando eu saí, eu tinha condições de dar plantão em qualquer... Tanto é que meu pai não tinha como me manter em São Paulo, então eu fazia residência, e eu trabalhava em outros hospitais, já como médico cardiologista.
Então já era médico, podia, né? Então eu, Zé Osmar, para me manter em São Paulo, eu estudava e também trabalhava lá, já como cardiologista no Hospital Santa Paula, no regional lá em Osasco, então eu já exercia. E eu não tive a menor dificuldade. Por quê? Porque, modéstia à parte, há 40 anos, nós éramos extremamente bem formados, porque éramos pequenos. Então tinha um professor para cada 5 alunos. Com né? certeza. Era o dia inteiro no hospital. Era o dia inteiro no hospital. O estudante de medicina, ele vivia 6 anos para ser estudante de medicina. Eu até costumo meus alunos sorrirem, eu digo muito, né? Quem quer fazer medicina não pode levar uma vida normal. Não tem como levar uma vida normal. Porque é muita coisa. E o estudo, você tem que estudar com responsabilidade. Não é estudar para fazer uma prova, passar. Não. Porque ali você vai lidar com vidas. Então, hoje, um estudante, e a gente observa muito isso, faz prova e termina. Para concluir esse assunto, Zé Osmar, você não vai acreditar, vocês, no que eu vou dizer. Já existe curso preparatório hoje no Brasil para ensinar o indivíduo a ser médico depois que ele termina a graduação. É isso aí. Hoje existe curso preparatório, assim, aprenda a ser médico. Ele termina a graduação, aí ele vai fazer um curso preparatório para ele aprender a ser médico. A mesma coisa acontece na área direito, jurídica. né? Olha, hoje os maiores cursos que existem são para preparar os alunos para fazer o teste da OAB. Olha, quando nós fizemos medicina, né, direito no meu caso, na década de 80, início da década de 90 ali, na Universidade Federal, quando eu terminei, olha, eu nem me lembro, veja bem, Elisiário e ouvintes, eu nem me lembro desse teste da OAB, mas teve prova oral, prova escrita, prova não sei o que, teve o teste da OAB, mas foi uma coisa tão natural, foi tão natural para mim, para a nossa turma, né? Que todo mundo já fez aquilo ali e passou e acabou-se. Hoje não, hoje é um concurso no qual você concorre só consigo próprio. E pessoas ganhando muito dinheiro com isso. E reprovação de 60%, sei lá, 60%, 75%. Mais, então, mais. isso mostra que também na área jurídica, especialmente na área jurídica, mas agora na área médica, nós estamos caminhando para um rumo que não vai nos levar, já está nos levando. Porque é um negócio rentável. Então, quem está ganhando com isso é o grande empresário. Exatamente. É o grande empresário. Então é tudo mercado. Tudo se transformou em mercado. A educação se transformou em mercado. Eu sou radical, olha. Radical, nesse sentido. Saúde, segurança e educação e justiça. Segurança e justiça, né? Saúde, segurança, justiça e educação não podem ser privados. Não podia ser. E se fosse, era uma forma beneficência. Pronto, os hospitais beneficentes, né? Esse sim. Então, veja, mas tudo bem, é o capitalismo, né, nós temos que conviver com isso e com essas misérias que são o resultado, né, os efeitos colaterais desse sistema.